Já foi. Deixa eu. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Ok? Bom, então, vamos dar início à nossa audiência pública, né, para a prestação de conta do segundo quadrimestre de 2020. Né? Nós estamos, além das pessoas presenciais, né, das pessoas que estão participando diretamente da nossa audiência pública, ela está sendo transmitida também pelo Facebook da Câmara Municipal, né, e pelo site aqui da Secretaria de Finanças. Então, vamos dar início à nossa audiência pública. Eu vou aqui abrir a apresentação. Como é que está a apresentação aí? Tá ok? Então, Ainda não está dando para ver, não, seu Fernando. Tá bom. Eu vou. Mas já tá, não, é hoje. Tá terminando de se encontrar ali para começar. Às 10h30. Começa. Não, mas não tô dependendo do mouse, não. Tô não. Elisiane, desliga o seu microfone, por favor. Pronto, amigo. Vou apresentar agora. Pode clicar na tela. Compartilhar. Você já pode abrir o slide lá. Ok, pessoal, vocês estão vendo agora a apresentação na tela? Sim, seu Fernando. Ok. Deixa eu ver aqui se o meu microfone está desligado ou está ligado. Eu posso ligar o microfone aqui, cara? Curta essa parte aqui. Curta. Tá ligado no microfone? Tá. Ok, pessoal, vamos dar início então. A apresentação está na tela.
Pessoal, a apresentação está na tela, está todo mundo ouvindo? A apresentação está na tela e a gente está escutando. Ok, então vamos prosseguir. Audiência pública da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2020, né? A gente está apresentando essa prestação de contas em nome do prefeito Cláudio Pinho, né, que, tomando por base a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e, no nosso caso, né, municipal. A gente começa a nossa apresentação, como sempre, tratando do detalhamento da receita. E falando no detalhamento da receita, vocês podem observar, nós temos 3 colunas, né? Nós temos a meta anual, né? Aqui nós temos a especificação das receitas. Inicialmente, nós temos a nossa meta anual. Essa meta anual foi aquilo que nós planejamos e fixamos no orçamento para esse exercício. Orçamento esse elaborado no segundo semestre do ano passado. E na coluna seguinte, nós temos o que efetivamente foi realizado, né? Dentro da meta estabelecida, o que foi possível ser realizado. E depois nós temos a relação percentual entre meta e realização, não é? E nesse percentual, como nós estamos tratando dos 8 primeiros meses do exercício, né, dividindo 8 por 12, nós teríamos que estar aproximadamente no percentual de 66,66%, né, para estar bem dentro da meta. Obviamente que a elaboração de um orçamento e o seu cumprimento, a sua realização, ela sempre cabe alguma variação para mais ou para menos, o que é perfeitamente compreensível, mas a gente sempre raciocina aí que nós teríamos que estar em torno de 66,33%. Pessoal, eu no momento não estou vendo quem está na apresentação, estou observando aqui a tela, tá certo? E eu pediria que qualquer um dos participantes que quiser fazer pergunta, que quiser tirar alguma dúvida, não tem problema nenhum. É só pedir para falar, se identificar, obviamente, que a gente abre para tirada de dúvida, para algum questionamento. Então, vamos prosseguir. Vamos tratar primeiro uma das principais, né, a fonte de receita, que é a receitas correntes, né? E nós tínhamos uma meta de arrecadação do total das receitas correntes, né, que compõem as receitas tributárias, receita de contribuição, a patrimonial, serviço, e todas as transferências repassadas ao município de São Gonçalo do Amarante. Nós previmos uma meta anual de 315.639.000. Eu vou falar sempre em número redondo, deixar a casa dos reais de fora para a gente ser um pouco mais rápido, até porque a gente está um pouco atrasado na nossa apresentação. Então, nós previmos uma meta de arrecadação de 315.639.000 e, no momento, conseguimos realizar 201.649, equivalente a 63,95% da meta. E depois a gente na classificação das demais receitas, a gente vai ver por que a gente não atingiu, né, os 66,66. Porque em seguida a gente analisa as receitas tributárias, né? A gente analisando as receitas tributárias, nós tínhamos uma meta de 93.882.000, e aí estamos com a arrecadação de 53.234.000, fazendo um percentual de 56,56%.
57% da meta estabelecida, ou seja, bem abaixo dos 66%, e isso tem uma justificativa plausível para isso, né, que é exatamente a arrecadação do ICSS, o carro-chefe, né, da receita tributária é o ISS. Nós tínhamos previsto uma receita de 84 milhões, arrecadamos 48 milhões, 123 mil, fazendo um percentual de 57,29%. Aqui, a gente já sente o primeiro reflexo, né, da pandemia, né, o primeiro reflexo da retração da economia decorrente, né, do fechamento, né, das atividades industriais, comerciais e principalmente de serviços que nos afetam. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a gente colocou 84 milhões no orçamento, isso no segundo semestre do ano passado, mas a expectativa nossa era que, pelo comportamento da economia no decorrer do exercício, se não fosse a pandemia, nós poderíamos chegar lá para 88, quem sabe 90 milhões de ISS. Né? Depois eu tenho um quadro que é a seguir, que a gente faz uma perspectiva de queda dos principais itens das receitas do município, depois eu posso me reportar com mais propriedade sobre esse assunto, mas a gente estima uma queda de ISS até o final do ano, aproximadamente em torno de 10 milhões de reais. Ok? Aí vamos para outro tributo que a gente queria ressaltar, outro imposto que a gente queria ressaltar aqui é a questão do IPTU. Embora a gente esteja com um percentual muito baixo, né, que é apenas 17,11%, mas por quê? Porque o IPTU, tradicionalmente, no município de São Gonçalo do Amarante, a gente só lança no segundo semestre. Esse ano, em função da pandemia, que nós tivemos que adiar mais ainda. Nós éramos para estar cobrando a primeira parcela do IPTU, né, do IPTU agora, no dia 30 de setembro, mas em função de greve de Correios, uma série de atrasos que ocorreu, principalmente em função do Correio, nós vamos ter que adiar esse pagamento. E aí a gente convoca a sociedade, nós vamos prorrogar esse prazo, vamos instituir um ato normativo prorrogando esse prazo para o dia 26 de outubro, porque tem vários contribuintes que ainda não receberam o seu boleto do IPTU, então nós vamos prorrogar esse prazo e convocamos, né, a sociedade de São Gonçalo do Amarante, para que exerça o seu papel de cidadão pagando esse tributo, que é muito importante para as receitas do município, né, para atender todas as necessidades que a população reclama da administração municipal. E eu já tenho falado em outras oportunidades que o índice de inadimplência desse imposto aqui no município de São Gonçalo é muito alto, ele beira 90%, né, de inadimplência, é uma inadimplência altíssima, né? O Tribunal de Contas nos cobra muito com relação a isso, então a gente aqui aproveita a oportunidade nessa audiência pública para convocar, né, a sociedade a pagar esse imposto. É um imposto cobrado diretamente, né, do contribuinte, dos proprietários de imóveis, né, e a gente não tem tido muito sucesso na arrecadação desse imposto, na cobrança desse imposto. Né, todos vocês sabem que ao longo dos últimos anos, na sede aqui de São Gonçalo do Amarante não se cobrava IPTU, nós tivemos que passar pelo recadastramento, medir todos os imóveis aqui da sede do município para poder fazer esse recadastramento, fazer essa medição. Foi um investimento pesado que o município efetuou, né, realizou, mas em função da falta de hábito de pagamento, a gente não está conseguindo arrecadar esse tributo da forma que ele é lançado. Né? Mas você tem dois problemas. Você tem uma inadimplência muito grande, consequentemente, um aumento significativo da nossa dívida ativa. Né?
Então, as demais receitas tributárias, né, multa e juros dos tributos, né, dívida ativa do IPTU, eles seguem esse ritmo da cobrança. A gente espera que agora, no segundo semestre, com a cobrança do IPTU do exercício, né, a dívida ativa tributária seja também recuperada, né. Temos as receitas de contribuições com 54,68%, e isso tende a melhorar no segundo semestre também, considerando que isso tem um fator preponderante, que é o reajuste do servidor público, né? Afeta significativamente a receita de contribuição. Então, embora a gente esteja num patamar baixo, mas a gente acredita que no segundo semestre isso aumenta, nós temos a tendência de atingir a meta, diferentemente da receita tributária, né, que a gente, só se houver uma reviravolta muito grande da economia, que a gente não está acreditando muito, embora a gente já perceba, né, um otimismo muito grande por parte do mercado, né, em relação ao aquecimento da economia no decorrer dos próximos meses, né. Eu tenho conversado com colegas da Secretaria da Fazenda, tenho conversado também com alguns amigos empresários, e a coisa mudou um pouco, né? O pessoal está muito otimista com relação à recuperação da economia. Está todo mundo surpreso, não é? Com a forma como a economia está aquecida. Tanto é que todos nós estamos sentindo aumentos de preços aí significativos, né? Não vamos nem brincar com arroz, não. Se você for olhar de uma forma geral, os preços estão subindo, e isso é decorrente de dois fatores: aquecimento da economia, e segundo, por falta de produtos, né? Eu conversando com amigos meus, comerciantes, eles disseram que o grande problema no momento é não ter um produto para vender, né? O meu negócio não está mais alavancado, porque está faltando produto no mercado, a indústria estava parada, enfim. Você teve uma demanda reprimida por muito tempo, as pessoas dentro de casa, sem gastar, né? Por outro lado, você tem aí o governo federal injetando 2 bilhões na economia cearense. Você junta tudo isso, né, demanda reprimida e dinheiro novo no mercado, com a ajuda financeira do governo federal. Então, aí há normalmente digamos assim, essa explosão do consumo, né, mas aquecimento do consumo, e resulta, né, nesses dois fatores: aumento de preço e escassez de produto. De forma que, diferentemente, a gente está muito animado com a reativação da economia. Eu espero até que essa previsão de perda que a gente tem com o ISS e alguns outros tributos até o final do ano, essa perda seja revertida, porque o quadro realmente está bem diferente. A receita patrimonial, ela está muito baixa, mas isso tem uma justificativa muito lógica para isso. Isso tem a ver com a queda dos juros, né, com a rentabilidade do dinheiro, né. Vocês devem, quem tem um pouquinho de dinheiro aplicado deve ter sentido isso aí também, né. Os rendimentos das aplicações, a caderneta de poupança está muito baixa, os rendimentos, então afeta significativamente a receita patrimonial de São Gonçalo do Amarante. Receita de serviço é só para constar, mas não temos, o município não presta serviço. Então, e a gente passa, então, para o outro item, que são as nossas transferências correntes, não é? E aí, dentro das transferências correntes, são todos os recursos que nós recebemos, tanto do governo estadual como do governo federal, né? Nós fizemos uma previsão de 231 milhões e 92 mil inicialmente, estamos com 160 milhões 773 mil, estamos acima dos 66,66%, 66,66%, por dois motivos assim muito presentes, né? Uma é a receita do ICMS. E nós estamos com 75,17%,
né? Fizemos uma previsão de 100 milhões e já estamos com arrecadação de 75, e também as receitas do SUS, né? As receitas que vieram para a saúde. Em decorrência da pandemia, nós tivemos recursos extras. A gente, quando estiver falando da parte das finanças da saúde, a gente vai citar isso, né? Isso motivou significativamente para que a gente tivesse uma receita bem acima daquilo que a gente previu no item transferências correntes, né? Alguma dúvida, pessoal? Está todo mundo caladinho? Posso continuar? Bom, pelo menos está todo mundo me ouvindo bem, né? Está todo mundo caladinho, mas estão me ouvindo bem. Tá ouvindo, senhor Fernando. Pode continuar. Ótimo. Beleza. Bom, então, continuando, né, nas transferências correntes, a gente trata do Fundeb, e aí eu tinha, quem teve a oportunidade de participar da audiência pública do primeiro quadrimestre, eu falei naquela oportunidade que as receitas do Fundeb não estavam atendendo às nossas expectativas, né? Continua também não, à medida que nós estamos apenas com 57% da previsão. Todos vocês recordam que nós demos, aliás, o Poder Executivo concedeu aumento de 12,84% de reajuste dos professores, por determinação do governo federal, mas, como disse naquela oportunidade, continua afirmando, só se haja uma modificação de comportamento nas transferências do Fundeb daqui para o final do ano, mas até agora nós estamos arrecadando menos Fundeb do que o ano passado, mesmo nominalmente, né? E esse aumento de 12,84 conseguido pelo Poder Executivo Municipal está sendo todo completamente absorvido com recursos próprios, ou seja, o Poder Executivo Municipal está custeando o aumento de 12,84 que foi determinado pelo governo federal. Até na audiência pública do primeiro quadrimestre, né, nós até brincamos com a presença do prefeito Cláudio Pina, dizendo que, né, fazer aceno com o chapéu dos outros, né, fazer cortesia com o chapéu dos outros é muito fácil, né? Manda o percentual de aumento, mas quem tem que efetivamente assumir com determina o percentual de aumento, quem tem que assumir com esse percentual acaba sendo o erário municipal, não é? Acho justo, perfeitamente justo o aumento dos professores, com certeza. Acho que deveria ser até mais, mas, né, como determinou, deveria ter repassado, né, a receita para cobrir efetivamente aquilo que o próprio governo federal determinou. Mas, enfim, né, estamos aí honrando com o aumento e arcando com as despesas da folha de professores tranquilamente, pelo menos até o presente momento. E aqui você tem convênios transferência de convênio da União não ocorreu. Aqui são as deduções do Fundeb, não é? E vamos para as receitas de capital, né? Saímos das receitas correntes, vamos entrar agora nas receitas de capital. A receita de capital do município, ela é basicamente composta com as transferências de capital, seja ela da União, né? São os convênios firmados entre o município e o Estado e o município, a União. E nós conseguimos ainda realizar dos 20.253.000 programados, nós realizamos 9.621, em torno de 47,5% da meta, né? De forma que, você analisando o orçamento geral, né, da meta estabelecida de 343.700.000, conseguimos realizar 215.762, né, estando um pouco abaixo da meta,
mas aí tem a influência das receitas tributárias, né, da influência negativa das receitas tributárias, do Fundeb, que a gente acabou de falar, e eu passei, acho que corri um pouco e vou até voltar aqui, e também deixei de falar de uma transferência importantíssima, né, que tem um peso significativo na nossa receita, que é o FPM. Ó. Falei do SUS, do Fundeb, como uma das principais, e aí acabei passando por cima do FPM, me desculpem. Vamos voltar aqui só para a gente falar do FPM, que é um item importantíssimo da nossa receita, e observem que também, né, o FPM está abaixo da meta, nós estamos com FPM negativo também, né, a nossa perspectiva de queda de FPM para esse exercício é em torno de 5 milhões de reais a menos, né? Isso decorre, obviamente, da pandemia. Né? O FPM ele é basicamente composto das receitas oriundas do imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e do imposto sobre produtos industrializados. Né? Então, temos também uma perspectiva de queda no nosso FPM. Né? Até agora, nós estamos com 53,71%. Só para você ter uma ideia, como a gente está abaixo em receita tributária, estamos acima em transferências correntes, quando você junta tudo aí, abaixo nas receitas de capital, quando você junta tudo, né, estamos aí um pouquinho abaixo da nossa meta em função desses 3 fatores que eu acabei de citar, né? ISS, FPM, Fundeb e algumas outras transferências que têm as receitas de capital, obviamente, e tem influenciado negativamente na realização das nossas metas. Eu acho que de detalhamento das receitas, né, nós já falamos tudo. Aqui nós temos uma pausazinha para água. Nós temos um gráfico, né, que detalha o comportamento da receita, né, das receitas, onde você tem meta e realização, né, e na realidade é um retrato daquilo que nós acabamos de falar anteriormente. Passamos então para o grupo das despesas, né, vamos falar agora das nossas despesas. As despesas, nós temos despesas correntes, onde nós tínhamos para despesa corrente, nós tínhamos uma dotação atualizada. Temos, né? Essa dotação estava atualizada em 261.701, empenhamos 742.217.000, liquidamos 107.172, pagamos 160.903. Esse quadro é muito importante porque você tem uma ideia, né, do que você tem de dotação, de que você empenhou, do que você liquidou, que efetivamente, né, você já honrou como despesa, já firmou, né, como despesa, a empenhada, como o próprio, né, o nome está dizendo, né, está empenhada, é uma perspectiva forte de despesa, mas o importante é você analisar o que nós liquidamos e principalmente o que foi pago, né, porque isso, numa prestação de conta, né, o que você está liquidando e o que você está pagando, se essa diferença estiver muito grande, pode ser que signifique que o município esteja com dificuldade de honrar com as suas regulamentos. Você vê que é uma diferença íntima, e a gente vai falar de disponibilidade de caixa mais na frente. E as despesas correntes, ela é composta nas despesas com o pessoal, né, os juros em cargo da dívida, que praticamente o município não contrai dívida, e as outras despesas correntes, que é o custeio da máquina pública como um todo, né. Então, a gente, fazendo assim uma análise entre o que liquidamos e nós pagamos, a gente vê que as contas estão muito próximas, e principalmente quando a gente for ver a disponibilidade de caixa lá na frente, concluímos que está numa situação assim,
tranquila, né? Uma situação boa. A despesa de capital, ela é fortemente composta pelos investimentos, né? E pela amortização da dívida, né? Então, na despesa de capital, nós temos uma dotação atualizada de 67.949.000, empenhamos 46.205, liquidamos 14.774, isso aqui porque, como falei, é muito em função dos investimentos, e os investimentos eles não têm assim, eles não têm uma liquidação rápida, né? Mais em função das obras, né? As obras demoram a serem realizadas, concluídas, mas tudo que se nós liquidamos 3.225, já pagamos 11.311, a diferença entre liquidação e pagamento é muito pouca. Chama atenção a amortização da dívida, nós temos uma previsão de 3.356.000 de amortização, já empenhamos 1.161 e liquidamos 1.548, isso até agosto passado, né? Então, a amortização dessa dívida, como todos vocês sabem, isso é uma dívida histórica, é uma dívida herdada de governos para trás, que o governo do prefeito Cláudio Pinho assumiu essa dívida, parcelou e vem pagando ela ao longo dos últimos anos, né? Se você pega 3 milhões de reais ano, né? Já empenhamos 3 milhões, você vai raciocinar com 3 milhões. Você pega 3 milhões anos, multiplica por 2 mandatos, que são 8 anos, você tem 3 vezes 8, 24. Então, significa dizer que o governo do prefeito Cláudio Pinho pagou de dívida passada, de dívida de governo anterior, vai ter pago ao final do exercício, né, juntando os últimos 8 anos, em torno de 24 milhões de reais. Para mim, é muito dinheiro. É muito dinheiro para pagar a dívida alheia. 24 milhões de reais, né, como todos vocês sabem, dá para se fazer muita coisa. Eu diria que, se a gente for aqui, é mais de 50% dos investimentos que a gente empenhou, até fazendo assim, uma comparação assim, bem, só para você ter uma ideia, dentro de todos os investimentos empenhados no município nesse exercício. Então, é muita grana, é muito dinheiro. Indo para total da despesa, nós temos, né, a dotação atualizada de 343.700.000, então em orçamento, empenhando 288.423, e aí a gente vem para a mesma continha, né, liquidando 181.947 e já pagamos 173.962. Essa diferença são despesas que estão aí nos processos correntes para pagamento. Aqui nós temos o gráfico detalhado da despesa, de tudo que nós falamos agora, né? E vamos para as aplicações constitucionais, começando pela educação, de todas as receitas, né? E todas as receitas tributárias, né? Ou receita líquida de impostos e as transferências constitucionais que nós arrecadamos nos 2 primeiros quadrimestres, ou até o segundo quadrimestre, totalizaram 150.612. Nós tínhamos que aplicar 37.654, que é os 25% constitucionalmente previsto, né, para gasto na educação. Devemos ter gasto 37.654 e já aplicamos até o momento 42.675, e aí o nosso percentual de aplicação dessas receitas na educação está totalizando 28,33%. Na saúde, nós temos uma base de cálculo de receita líquida de imposto e transferências constitucionais 149.317.000. Teríamos que aplicar 15%, 22.397, e aplicamos 21.448. Estamos com um percentual de 14,36%, era para ter aplicado
15, aplicando só 14. Isso é um fato inédito para o segundo quadrimestre do exercício 2020, mas isso tem uma justificativa muito lógica, né? Obviamente, como nós recebemos muito recurso, né, eu diria que recurso significativo, nós vamos falar desse recurso quando estiver fazendo desse montante, quando estiver apresentando as finanças da Secretaria de Saúde, como nós recebemos recursos do governo federal para aplicar na saúde, é lógico que a gente aplique logo esse dinheiro, essa fonte de recurso externo, e retrar um pouco a fonte de recurso próprio, né? Mas isso, você vê que é uma diferença muito pequena, não chega a R$1 milhão, e para R$1 milhão para a saúde, para se gastar, é um estalar de dedos, né? Isso não vale absolutamente nada, então não há o que se preocupar por estarmos apenas com 14,36% de gasto na saúde. A nossa média de gasto na saúde, ela oscila entre 18% e 20%, né, das receitas que compõem essa aplicação. Estamos aqui um pouquinho abaixo, exatamente em função dos recursos que nós recebemos, recursos carimbados para aplicar no combate à Covid-19. Fundeb. Vamos lá. Transferências de rendimento do Fundeb, nós recebemos até agosto, né, final do segundo quadrimestre, 30.675. Temos por determinação legal, aplicar 60% desse valor no magistério, éramos para aplicar 18 milhões por 4.211. Então, os 60% que era para aplicar no magistério, né, na realidade, o governo municipal está aplicando 78,93%. Na realidade, é a média que se vem se aplicando nos últimos 7 anos, né, todos em torno de 80% do exercício que já se aplicou, quase tudo, né? Quase toda a receita do Fundeb foi para o magistério. E agora, esse ano, é que vamos aplicar mais ainda, porque como vocês observaram, e nós já falamos anteriormente, a receita do Fundeb está caindo. Vemos aumento do reajuste dos professores, então a tendência é que esse percentual ele se eleve mais um pouco até o final do ano. Despesa com pessoal, até agora, essa despesa com pessoal tem um detalhe, ela não é do quadrimestre. A legislação diz que você sempre calcula a despesa de pessoal com base nos últimos 12 meses. Né? Então, com base nos últimos 12 meses, ou seja, setembro de 2019 até agosto de 2020, nós gastamos com o pessoal 134.652. A nossa receita corrente líquida foi de 299.384.000. Né? Aí você deduz as emendas individuais, os recursos relativos às emendas individuais. Você tem uma receita corrente líquida ajustada para 292 mil. E o que é 8% de gasto com o pessoal. Né? Nós temos um limite máximo de 54% e um limite prudencial de 51,3%. Então, estamos dentro de pelo menos até a presente data. Isso me traz assim, muita tranquilidade, muito conforto, porque eu me lembro que acho que foi final de abril, início de maio, nós tivemos 1 ou 2 reuniões com o prefeito para discutir se conseguíamos ou não aumento dos servidores, reajuste dos servidores, né, exatamente em função, porque naquele período lá, naquela época, abril, maio, a gente estava numa situação de muita incerteza, de muita insegurança com relação às receitas. Ninguém sabia aonde é que essa pandemia ia chegar, quais seriam os resultados que ela iria produzir para as finanças municipais. Então,
havia um receio muito grande em se conceder aumento de servidores em 2020, né? Mas nós justo, e pelo menos até agora, e pela nossa perspectiva, né, nós não vamos ter problema por ter conseguido esse reajuste, mesmo dentro de um quadro assim, né, bem crítico, dentro de um quadro de incerteza, dentro de um quadro de perspectiva de receitas, de perda de receita, que vamos ter perda de receitas. Mas até agora a situação está tranquila e chegamos à conclusão que tomamos uma atitude acertada naquele momento. Falando de dívida consolidada, o saldo anterior era 36 milhões, né? Toda a dívida do município, 36 milhões 88 mil. No exercício foram emitidos 1 milhão e 35 de dívida, mas isso não é dívida construída, foi coisas que deixaram de ser pagas no exercício anterior e paga neste. Pagamos, como a gente falou, 1 milhão 548, de forma que o saldo da nossa dívida hoje é 35 milhões 576. Só relembrando, né, isso aqui não tem nada a ver com a administração do prefeito Cláudio Pinho, certo? Essa dívida é dada, dívida, com certeza iremos passar, mas tratamos essa dívida, parcelamos essa dívida e estamos honrando com ela dentro dos prazos legais. Resultado primário. Resultado primário. Isso aqui é o sonho de consumo de todo ente público, né? De todo, independente da esfera de governo. Federal, estadual, municipal. Federal, nem vamos falar, que a gente sabe o tamanho do rombo que está nas contas do governo federal. Os municípios têm uma dificuldade muito grande em produzir resultado primário, porque o resultado primário é a diferença entre receita primária e despesa primária. Em síntese, é o resultado entre aquelas tuas receitas que você arrecada, não é? sem nenhuma novidade, são as receitas decorrentes das receitas tributárias, das transferências correntes e as despesas normais, as despesas do teu dia a dia, é uma quantia simples. Quanto é que você arrecadou, né, normal, dentro das suas receitas normais, e o que é que você gastou dentro das suas despesas normais, sem despesas extras, né? Ninguém vai colocar a despesa de uma pandemia dessa dentro de receitas primárias, mas enfim, dentro da situação normal, o que você arrecada e o que você gasta. Quando o município produz resultado primário, e no município São Saulo Amarante segue essa regra desde o início do governo do prefeito Cláudio Pinho, eu acredito que de todas as audiências públicas que nós apresentamos aqui, uma ou duas vezes, nós não apresentamos resultado primário. Por quê? Porque tínhamos tanto saldo que você se dá um luxo em um determinado período de gastar um pouco mais do que arrecada, mas não afeta o teu resultado final, não afeta o resultado primário final. E o município de São Gonçalo do Amarante continua produzindo resultado primário, ou seja, arrecadando mais, gastando menos dentro das suas despesas normais, e isso é muito bom porque você, né, produz uma situação financeira do município bem confortável, faz caixa, tem condições de atender qualquer despesas extras, investimentos extras, enfim, você tem condição de realizar alguma despesa que inicialmente você não tinha previsto, coisas que a maioria dos municípios não tem condição de fazer. O resultado nominal. O primário é a contazinha simples. O quanto tu arrecadou, quanto tu gastou dentro daquelas tuas receitas principais e despesas principais. O resultado nominal, você pega toda a tua disponibilidade financeira e toda a tua dívida e traz para dentro de uma continha, né? Então, a gente falou da dívida consolidada, quando é que nós pegamos no início do ano e como é que ela está agora, né? Ela é da ordem de 36 milhões e 88 e agora está em 35.576. E aí a gente tem o quê? A gente verifica que a disponibilidade de caixa aumentou. Claro, você produziu resultado primário,
você vai ter disponibilidade de caixa. Quando você aumenta a sua disponibilidade de caixa, e aqui nesse caso ainda nós pagamos dívida, né, dívida passada, resto a pagar processado, dívida nossa mesmo, né, nós resultamos, nós diminuímos consideravelmente os restos a pagar processado. O que é que você tem? Qual é o resultado? Ora, você já tinha no primeiro quadrimestre, já produzir resultado nominal, que aqui você foi embora, tem um sinal negativo, mas na realidade ele é positivo, né? Quando você fala, quanto é a tua dívida consolidada? Eu não tenho dívida, eu tenho 27 milhões, né, a minha dívida é menos 27 milhões, então não é dívida, na realidade é resultado positivo. Então, quando tu aumenta esse teu resultado positivo, você, de 2019 até 2020, a gente continuou produzindo resultado nominal positivo, né? Então, aumentamos mais do que era de 27, agora é mais 20 milhões, nós temos uma liquidez hoje da ordem de 48 milhões 183 mil. Né? Então, eu sempre digo assim, isso aqui, se a gente fosse olhar, se o município fosse encerrar suas atividades hoje, fechar tudo, obviamente isso é impossível, mas se fosse, né, restaríamos hoje 48 milhões 183 mil para dividir com os acionistas, que seria a população do município de São Gonçalo do Amarante. Essa continha, normalmente, pelo que a gente vê, né, e que a gente analisa por aí afora, essa continha sempre é positiva, sempre você tem uma dívida consolidada positiva, sempre você não, com o que você tem, você não consegue pagar, você vai ter que pedir mais dinheiro emprestado para poder honrar esses pagamentos, se a gente estivesse analisando aqui uma situação de liquidação, né? Mas não é o caso, graças a Deus. Então, meus amigos, eu acho que terminamos, não é? E fico à disposição de vocês para a retirada de qualquer dúvida ou alguma pergunta que, porventura, vocês queiram fazer. Oi? Estão me ouvindo? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Tá, o som tá ótimo, seu Fernando. Tá tudo bem claro. Ok, Kelvin. Eu te pergunto, diante do que a gente expôs aqui, vocês teriam alguma pergunta a fazer? Teriam alguma dúvida para retirar? Você quer pausar, né? É só falar não quer parar. Isso. Bom, pelo visto ninguém tem dúvida, né? Acho que eu não fui muito bem na apresentação, não. Acho que eu não consegui me fazer entender bem direito, muito direito, não. Brincadeira, pessoal. Bom, se a gente não tem perguntas ou dúvidas, né, perguntas a fazer ou dúvidas a retirar, eu queria, aqui nesse momento, então, encerrar a nossa audiência pública, agradecer a presença de todos, né? É muito bom estar falando com a sociedade, agora estamos com vocês presente com a sociedade de São Gonçalo do Amarante, né? De uma maneira geral, na medida que nós estamos transmitindo tanto aqui pelo site da Secretaria de Finanças como pelo Facebook da Câmara, retratando o comportamento das receitas, das despesas do município, que afinal de contas, todos os recursos de vocês, o prefeito Cláudio Pinho administra, né, e a gente cuida dessas continhas de forma que elas fechem dentro dos seus quadrículos, né, que não haja, como a gente falou,
mais gasto do que receita, para que não inviabilize a situação financeira do município. Então, mais uma vez, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Eu deixo aqui as minhas saudações a todos, não é? Acredito que a gente está, Deus queira que a gente esteja no final dessa maldita pandemia, e resta desejar um bom dia e muita saúde a todos. Muito obrigado. Bom dia, seu Fernando. Muito obrigada também. Bom dia. Bom, pessoal, dando continuidade, eu vou passar agora a palavra à secretária de Saúde, a doutora Mabel, né, que com sua equipe fará a audiência pública de prestação de conta do SUS, e depois, com a permissão da secretária de Saúde, nossa querida Mabel, a gente retorna aqui para falar das finanças também da saúde, ok? Secretária Mabel. A cada quadrimestre o relatório de gestão. Esse é o segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior 2020, que é o chamado RDQA. A fonte de informação vem da DataSUS, o ESUS, Secretaria Municipal de Saúde e também da Vigilância em Saúde. Certo? Então a gente tem, o som tá bom para vocês aí? Eu tenho que aumentar mais o meu som aqui. Para mim tá ótimo essa, viu? Mas tá bom. Então vamos continuar. Atenção básica, né? Eu vou me deter a ler mais do segundo quadrimestre, né? Porque o primeiro a gente apresentou em maio. Vamos deter mais o segundo quadrimestre, tem algumas ponderações de alguma alteração aí. Então nós começamos pela atenção básica, onde o indicador de produção da média de atendimento, médicos e enfermeiros, né, que é uma média de 1,6 habitantes anos. 1,6 habitantes anos, BGE 2020, 48 mil habitantes São Gonçalo. No segundo quadrimestre, nós fizemos 7.350 atendimentos, 0,5. A gente observa aí uma pequena diminuiçãozinha no segundo quadrimestre, até mesmo por causa da pandemia, não caiu tanto. A gente talvez achasse que caísse bem mais. Mas teve uma redução pequena, né? Porque nós tivemos os PSFs com mais atendimento voltado à Covid, isso fez com que algumas regras de atendimento de hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças, fossem mais restritas, até porque a própria população evitou mais ir à unidade, né? Para evitar a disseminação maior da Covid. O percentual de atendimento de consulta por demanda espontânea, que são aqueles pacientes que chegam até a unidade, de acordo com a necessidade deles do atendimento. Nós observamos também que a gente manteve um acréscimo no segundo quadrimestre, ficou 38,17, né, o percentual de atendimento agendado. E o percentual de atendimento ou consulta espontânea. E o agendado ficou em 38,49. Ela ficou mais ou menos equilibrada. A nossa tendência sempre é ter maior oferta de demanda espontânea e menor de agendado, depende de cada PSF, né? Quando a gente tem alguma demanda, se o PSF tiver mais gente para atendimento, esse deixa mais demanda espontânea. Se tem menos, a gente trabalha com agendamento tranquilo. Então, o agendamento é apenas para garantir o usuário acesso, né, um acesso regulado, com qualidade, horário de atendimento, para dar mais conforto ao usuário e também trabalhar com o princípio da humanização do atendimento, que é o programa de Humaniza SUS. Razão de coleta de material citopatológico, colo uterino de mulheres. Aqui nós temos uma idade de classificação de risco, né, que é de 25 a 64 anos, que é a estratificação ideal. Nós tivemos um decréscimozinho, aí no primeiro quadrimestre 255, no segundo quadrimestre 189. A gente observa também uma pequena queda no número de coleta citopatológico, também pela pandemia. As mulheres foram menos à unidade, né, nessa faixa etária. Mas mesmo assim é uma queda pequena, e agora no terceiro quadrimestre a tendência é a gente melhorar a retomada e cumprir essa meta de indicativo de atendimento de material citopatológico da coleta. O percentual de encaminhamento para serviços especializados ficou em 9,4. Aqui também, como teve a diminuição do atendimento no PSF, a tendência também, esse indicador caiu um pouquinho da oferta, né, do percentual de atendimentos e encaminhamento a demanda especializada. Porque
porque como diminuiu os pacientes na rede, na ponta, no PSF, vai diminuir os encaminhamentos, né? E também o hospital ficou mais de porta aberta para o Covid. Proporção de vacinas registradas no CISPNI, né, que é o de vacinas aplicadas, nós ficamos com a mesma média do primeiro quadrimestre. Nós tivemos uma campanha na época da pandemia, foi feita a campanha da influenza, foram feitas algumas campanhas de vacina também, então isso fez com que o indicador permanecesse. Proporção de nascidos vivos com consultas com o pediatra, isso ficou totalmente suspenso, que é feito na Policlínica Municipal, e aí nós suspendemos, né, porque são atendimentos que o PSF já fazia também. Caso fosse necessário, o PSF acompanharia, e se fosse preciso, ele pediria esse atendimento com um especialista, no caso do Dr. Antônio Júnior, que atende essas crianças. Então, no período da pandemia ficou suspenso, então de março até agora, comecinho de agosto, final de agosto, né, depois da segunda quinzena, a gente começou e vai começar a retomar esses atendimentos. A média de atendimento mês realizado pelo PSF, a gente ficou aí, né, a gente observa que teve também um percentual, 2020, ele comeu aqui os dados, tem pouquinho. 7.814 atendimentos, e no 2019, que foi o pico maior, ficou em 10.273. Isso dá uma redução de atendimento no período do segundo quadrimestre de 23,9%. Foi a queda que teve do atendimento da oferta, né? Esse é a média de atendimento. Já a média de visitas domiciliares por médico e enfermeiro, né? Em 2020, nós tivemos 379 visitas domiciliares. E no mês de 2019 era 464. Tá certo? Então, também a média mensal. Então, nós temos aqui 18,3, devido à pandemia, também uma redução das visitas domiciliares, até por questão de prevenção, né, a questão da prevenção, da disseminação do Covid, as equipes passaram a visitar menos, deixando para visitar mais aquela demanda específica de Covid, né, por isso que teve uma quedazinha. A número de visitas para o agente de saúde no domicílio, ele teve um aumento, porque aí nós tivemos um trabalho mais intensificado dos agentes de saúde e de agentes de endemias também, que não está aqui agora nessa planilha, onde tivemos um aumento dessas visitas dos agentes de saúde nos domicílios, aumentando em 9,1% o número de visitas. A gente observa a média de visitas do agente de saúde, né? Não foi redução, foi uma crescente. Foi uma crescente de 9%, não foi redução. Quando chega na média mês, deixa eu só voltar aqui, ó. O Pax ele teve um aumento no segundo quadrimestre, para 18.490. Mas quando você pega a média mensal, ela cai um pouquinho. Ela cai para 17.718 visitas domiciliares, enquanto que em 2019 foi 19.551. Aí tem-se uma redução de 9% da visita do agente de saúde no domicílio. Na odontologia, a gente teve um decréscimo, porque, como a gente sabe, dentista, como é a maior área de transmissão na época da Covid, devido ao aerosol, devido ao tipo de equipamento que os dentistas utilizam, nós centramos mais o atendimento na urgência e emergência. Os atendimentos seletivos, né, os atendimentos são programados, ele teve uma queda. Então, a gente observa aí que no segundo quadrimestre ficou 103 atendimentos, a razão de tratamento concluído primeira consulta ficou em 0,20, e o número de atendimentos odontológicos mês ficou em 871. Por quê? Porque foram atendimentos mais centrados na urgência e emergência. Média de atendimento odontológico mês, PSF, então a gente observa também aí que há uma redução da consulta odontológica em 55%, em média, foi a redução da oferta de atendimento dentista, né? Devido à questão de atender só as urgências e emergências, ficando em 1.517 em 2020, atendimento médio mensal, que em 2019 nós chegamos a 3.430.
E nesse percentual, como nós temos... Também o NAS trabalha muito com ações coletivas, tratando atividades dos coletivas 8 foram primeiros meses do exercício, né, reduzidas dividido, bastante, né? 8 por As 12, dívidas nós iniciais também ficaram mais centradas quando tinha algum caso de orientação no em questão do percentual Covid. de E os atendimentos individuais, a psicologia se manteve né, com os tá demais bem serviços dentro da para meta. atender os Obviamente, a transtornos, as elaboração de um necessidades dos orçamento, usuários que vinham com ansiedade, fobia ou algum pânico sendo desenvolvido devido à pandemia. Então, a gente observa aí que a média de atendimento dos individuais, dos 67, no primeiro quadrimestre, 653. Né? Então, assim, mesmo o NAS mantendo o serviço, os outros profissionais, fisioterapia, diminuiu um pouquinho mais, educador físico também ficou afastado, porque é grupo de risco, então acaba que impacta aqui no atendimento individual do NAS. Já a média de atendimento individual no domicílio, ele vai, segundo quadrimestre, 150 e no primeiro quadrimestre, 309. Né? Quadrimentos individuais também foram mais restritos no nível domiciliar, por causa da transmissão. Profissionais ficam circulando e atendendo, para ele entrar no domicílio e ter esse maior cuidado. Vamos continuar, porque no caso do adiantar na hora, e depois a gente disponibiliza essa audiência pública nos nossos sites. Ok? Correto. Ok. Então, vamos retomar. Vamos retomar aqui. Paramos no site. Pronto. Então, voltando para o SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, né? É um serviço que foi implantado já na gestão do Cláudio Pinto, não existia, e que ele vem fazendo um trabalho a pessoas, né? As pessoas, usuários que estão acamados, são pessoas que vêm do internamento hospitalar, ou estão em estado terminal, são pessoas com maior dependência, e que não tem perfil para ficar hospitalizado, mas pode ficar em atendimento domiciliar. E nós temos essa uma observação só. A apresentação não está aparecendo, não, viu? É porque você não quer apresentar agora? Não. Não. Você vai lá lá no teu íconezinho da audiência lá e bota para apresentar. Eu tô clicando nele. Não está aparecendo aí, não? Não, aí você tem lá no cantinho, lá em cima direito, tem apresentar. Isso, eu estou nele aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu não gosto de feijão tropeiro. Foi. Deu certo. Foi agora? Ainda não. Cadê o Germano? Não está aqui. Tô ligando, porque não para. Espera aí, vai. Vai Peraí que vai dar certo. Vai escutar eu dando carona no Germano. Tá, vem aqui na história. Pronto, chegou o áudio aí, pessoal. Vai chegar a apresentação agora. Pronto. Certo agora? Ok. Vamos lá. Essa apresentação ok. Ok, vamos retomar aqui no Serviço de Atendimento Domiciliar, que é o SAD, né? E aí nós tivemos no SAD, a gente manteve o atendimento para pacientes acamados, que são pacientes de longa permanência de internamento hospitalar clínico, mas que não tem mais perfil de ficar no hospital, são acompanhados a nível domiciliar por uma equipe multiprofissional de médico, enfermeiro,
fisioterapeuta e tudo, e assistente social, nutricionista. E aí nós tivemos, então, a média mensal de atendimento do SAD, comparativo do serviço que foi criado desde 2014, ele está hoje com a média de 247 atendimentos domiciliares em 2020, né? Que ele ficou mantido o atendimento. Aí nós vamos para o CAPS, que é o Centro de Atendimento de Atenção Psicossocial. O CAPS também teve um pouquinho de queda na oferta de serviço, porque ele teve uma redução no período da pandemia, né? Ficou mais com os atendimentos médicos, prescrição de receitas e medicamentos injetáveis, e atendimento às urgências e emergências. Isso fez com que a produção também tivesse uma quedazinha no segundo quadrimestre, pegando um pouquinho do primeiro quadrimestre e segundo quadrimestre. Então, ficou em 682 atendimentos individuais, a média mês. Os matriciamentos ficaram em 19, e a média de atividade coletiva ficou só em 10. Por quê? Porque agora, no segunda quinzena de julho para agosto, o CAPS retornou de portas abertas e com atendimento agendado, e algumas atividades coletivas foram feitas, principalmente orientações nas salas de espera com relação à pandemia Covid. Então, a média de atendimento do CAPS, ele ficou em 691, a média mensal, em 2020, em 2019 era 896. Então, também teve uma redução de 22,8% dos atendimentos pela equipe nesse segundo quadrimestre. A auditoria, ela audita as unidades prestadoras de serviço. Hoje nós temos a Fundação Leandro Bezerra de Menezes, que administra, né, o contrato de gestão com o Hospital e UPA, e temos o Laboratório Samuel Pessoa e a Clínica Oftalmoclínica em Fortaleza, de cirurgias e avaliações de exames oftalmológicos, catarata, pterígio e outras ações. Isso faz com que a gente mensalmente audite toda a produção dessas 4 unidades. E aí a média de auditoria é 4 por mês, como ela é mensal e são 4 unidades, todo mês a gente audita as 4. Então, porque a média permanece do mesmo jeito. A gente faz uma avaliação analítica e faz uma auditoria em loco, principalmente na oftalmoclínica. As unidades públicas auditadas são as nossas públicas, né? PSF, NASF, CAPS. Ele tem uma programação anual, que é para fazer 2,3 unidades mês. Nós fizemos no segundo quadrimestre as 3, no primeiro quadrimestre, assim que começou a pandemia, no mês de março e abril a gente teve uma redução nesse momento. Na regulação, que tem a ver com os atendimentos e agendamentos feitos para os especialistas, cirurgias, né? A gente vai observar também aí que teve uma pequena queda no segundo quadrimestre, ficando com 91% do percentual de especialistas ofertados dentro do município, que no caso aí vem para a policlínica, entra CAPS, né? Também entra com atendimento especializado, então tem um decréscimozinho da oferta para os usuários, devido à pandemia, com a redução dos atendimentos. Mas mesmo assim caiu pouco, caiu 3%. Percentual de especialistas regulados diante da oferta, 92,5% no segundo quadrimestre, porque nós tivemos também um acréscimo na oferta de alguns serviços já no final do segundo quadrimestre. Né? Julho para agosto, nós retomamos alguns atendimentos, já de oftalmologia, retomamos alguns mutirões para cirurgias oftalmológicas, retomamos também os atendimentos para ultrassons, fez com que a oferta crescesse, e o atendimento. Percentual de procedimentos ofertados no município, do total ofertado, 89%. A gente vê essa quedazinha pequena, porque teve o primeiro mês da pandemia, março, abril, maio, junho, teve a redução dessa oferta. Percentual de procedimento regular diante da oferta ficou em 100%, ou seja, foram regulados todos que foram chegar dentro da necessidade, foram regulados. Policlínica, a gente tem uma média de atendimento especializado, né, mês, no primeiro quadrimestre 492, no segundo quadrimestre 880, que é o que eu estava falando. A regulação faz a regulação da demanda que chega, pelo que ela tem de ofertado para os serviços,
e a Policlínica, com junho e agosto, retomou vários atendimentos, ela foi ter um crescimento perante ao primeiro quadrimestre, né? Quem pegou março e abril, pegamos a pandemia de cheio, e aí teve uma paralisação grande de todos os serviços. Mas já em julho e agosto, ele teve uma oferta maior. Pois nós tivemos um crescimento no segundo quadrimestre. E a média de exames ficou em 209, teve uma pequenazinha baixa, porque já os exames ficou mais centrado também nos exames de oferta das urgências. Já o laboratório municipal, ele manteve um decréscimozinho pequeno, que foi de 80%, 3% a menos na questão do apoio de exames diagnósticos ao laboratório, em relação ao terceirizado, né? A gente teve essa diferença, porque aí nós temos a comparativa do laboratório, o que é realizado no próprio laboratório e o que é realizado no Samuel Pessoa. Então, a gente sempre tende a realizar mais exames no municipal do que no terceirizado. E aí você vai ter a média de exames laboratoriais realizados no mês de São Gonçalo. Em 2020, nós estamos já com 4.876 exames realizados, onde em 2019 a média mensal era de 10.383. Lembrando que em 2019 nós tivemos aí, ainda tinha alguns exames da urgência e emergência dentro do laboratório. Isso depois saiu, ficando junto ao OS, que são os exames de urgência e emergência. A fisioterapia, nós tivemos um decréscimo também, porque a fisioterapia da segunda quinzena de março, dia 10 e 12 de março, até meados de julho, ela teve uma paralisação do seu serviço, que são demandas eletivas, então a fisioterapia teve uma grande diminuição na oferta de atendimento fisioterápico, e começou a retomar agora no final de julho para começo de agosto, e aí ela tem essa queda expressiva, aí, uma redução de 64% do atendimento devido à pandemia Covid, mas que já está retomando. O próximo indicador do terceiro quadrimestre já vão observar um crescimento na fisioterapia, talvez chegando até a média mensal que ela já fazia. Pronto. A fisioterapia, então, ela tinha uma média de atendimento mensal da fisioterapia, em 2019, era de 1.586 atendimentos, né? E ela está agora, em 2020, 762. Isso devido à pandemia e à não oferta. Então, nós tivemos uma redução na fisioterapia de 51,9%. O hospital, a gente trabalha com alguns indicadores do hospital, a gente observa que no quadrimestre, a meta dele de percentual de transferência é para ser menor do que 1. E ele se manteve, 0,02. Então, transferiu pouco, dando conta da demanda no próprio hospital, né, aqui no próprio município. Isso para a gente é bom, que continua mantendo a resolutividade dentro do serviço. O percentual de óbitos em relação ao número de pacientes internados, aí a gente observa que é para ser menor do que 7,5%. O hospital também conseguiu manter em 3,41%, esse percentual, que para a gente, quanto menor, melhor. O percentual de óbitos ocorrido no hospital em relação ao total de óbitos do município é para ser menor de 25%. Ele ficou em 22,7%. Também, quanto menor esse indicador, para a gente ficar abaixo, quanto mais abaixo do indicador de meta, melhor para a gente. Percentual de nascidos vivos em São Gonçalo, né, pela série histórica, a média era de 46,54%, nós ficamos com, tem que ser maior do que 45%, nós ficamos em 42,42%. Isso porque alguns casos foram transferidos, né, não nasceram no hospital. Até mesmo porque o hospital ficou mais por os casos de cirurgias eletivas de urgência. As eletivas, a cirurgia de urgência, as eletivas, a gente estava encaminhando alguns casos e diminuiu dentro do próprio hospital. O percentual de parto vaginais, que são parto chamado parto normal, né? Dentro do hospital, a gente ficou para ser maior de 65%. Nós conseguimos no primeiro e segundo quadrimestre ficar bem acima. Ficamos com 73,91% e 70,63%. Isso nos dá, dentro do hospital, uma média de atendimento médico de urgência e emergência, em 2020, 6.211 atendimentos de urgência, a média, onde em 2019 era em 8.903. Então, dá uma reduçãozinha de 30,2% em relação a 2019. Na UPA, a unidade de pronto atendimento, também um serviço criado na gestão, né? É um serviço que foi implantado dentro da gestão
atual, com a grupinho da Sede de Saúde. A gente tem aí uma meta de 2020, percentual de óbito na UPA, ser menor do que 0,1, a gente observa que ficou em 0,14 e 0,30, né? Então, ele é para ser menor do que 0,1, porque a UPA pega mais os casos de urgência e emergência, são os casos mais de pacientes, às vezes, mais graves. Percentual de pacientes com classificação de risco é para ser maior do que 95%, a UPA regula e tria todos os pacientes que chegam dentro da UPA, então eles fazem a classificação de 100% desses pacientes. E aí ele faz uma classificação em vermelho, amarelo, azul, laranja, e a gente tem métodos para alguns desses indicadores na classificação de risco, que é para ser o vermelho, mais de 90% das pessoas atendidas, no máximo em 5 minutos, no caso das urgências. E a UPA conseguiu manter 100% desses pacientes nesse tempo médio, né, de menor ou igual a 5 minutos para atendimento das urgências. Então, ela conseguiu fazer em 100% dos casos por atendido em menos de 5 minutos. Taxa de paciente classificado de amarelo, com tempo máximo de espera menor do que 30 minutos, porque geralmente o amarelo é um paciente que é menos crítico, é um paciente que pode ter um tempo maior de espera. E também a meta é para ser abaixo de 90%, maior do que 90%, nós fizemos 100% dos atendimentos classificados de amarelo em menos de 30 minutos. Tempo de permanência na UPA, como ele não é um hospital, ele não tem leito de internamento, ele só tem leitos para estabilização desse paciente. O paciente chega em alguma fase de urgência e emergência, ou quadro agudo de alguma patologia, ele é para ser atendido, regulado, atendido, classificado, atendido, e no máximo que ele permanece na UPA são as 24 horas. Precisando de mais de 24 horas, o paciente é encaminhado para o leito de retaguarda, que nós chamamos de leito de retaguarda, que é onde acontece esse leito, no hospital geral Luiz Alcântara Silva, ou vai para Calcaia ou Fortaleza. A média aqui é para ser menos de 1% a taxa de permanência maior de 24 horas. Está em 0,3, né? E 0,89. Por que essa média dá um pouquinho aí, mas fica em 0,89? Porque às vezes nós não conseguimos leitos. Alguns pacientes que estão internados precisam ser transferidos e não conseguem em tempo hábil a regulação para o hospital de retaguarda, porque o leito pode estar ocupado. Isso às vezes fica na UPA um pouquinho mais de 24 horas. A vigilância sanitária, né, que é a VISA chamada, a gente tem aí percentual de estabelecimentos cadastrados, a média de 45 unidades mês, e a gente teve no primeiro quadrimestre 41, no segundo 39, né, estabelecimentos cadastrados inspecionados. Né. Proporção de ações da vigilância sanitária realizada em 100%, ela manteve suas inspeções, até porque na época da pandemia ela implementou mais o número de visitas e inspeções, para poder orientar sobre a questão do Covid, para fazer orientação à população e ao próprio comércio de prevenções ao Covid. Aí nós temos os procedimentos, né, que são feitos pela Vida também, que são divididos aqui em trimestres, não são em quadrimestres, eles acompanham trimestralmente. Então, aqui são os 6 primeiros trimestres, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, né? Então, a atividade educativa para o setor regulado, a gente vai observar aí, a gente tem observação que sai de 161 no primeiro trimestre, chegando a 510 no segundo trimestre. Há um crescimento nessas atividades educativas para todos os setores, para o setor que estão regulados, porque também com a pandemia se incrementou essas atividades educativas. Cada estabelecimento sujeito à vigilância sanitária, primeiro trimestre geralmente chega a crescer, é um pico maior, e depois tende a se estabilizar ou diminuir, porque o serviço diminui o número de abertura de serviços. Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à vigilância, 161 no primeiro trimestre, 76 no segundo, 81 no terceiro. Atividade educativa para a população, a gente observa um crescimento bem significativo, porque aí nós tivemos várias ações pela vigilância, toda a equipe da Secretaria de Saúde e Vigilância, com questão de orientação à pandemia Covid. Então, isso foi feito uma grande atividade em massa de todas as ações educativas com relação ao Covid. Então, há um crescimento bem expresso, né? No segundo trimestre, ele sobe muito, vai para 8.306 ações, e no terceiro trimestre ele já tem uma quedazinha, e a tendência agora é voltar a ficar dentro do patamar esperado e manter as ações educativas.
Recebimento de denúncias e reclamações, tivemos 17 no primeiro trimestre, no segundo 7, no terceiro 5. Atendimento a denúncias e reclamações, todas foram atendidas, né? As reclamações recebidas, todas foram checadas e feita a averiguação. Instalação de processo administrativo sanitário, só tivemos um. Dentro dessas visitas, desse procedimento, uma foi notificado, foi feito o processo administrativo sanitário. Na endemias, que aqui entre os agentes de endemias, o percentual de imóveis trabalhados é para ser maior do que 80%. Ele vem se mantendo, né, dentro dos seus 4 ciclos, eles são 6 ciclos, ele mantém acima de 80%, como a gente observa aí, ficando em 90,4% o quarto ciclo. O percentual de localidades trabalhadas, que são 16 localidades do município que são trabalhadas, que são acompanhadas e realizado acompanhamento de cada local desse, são 16 localidades, ele também ficou em 100% no quarto ciclo. Todas foram visitadas e foram feitos os trabalhos da endemias. Proporção de cães examinados no teste rápido, DPP, que é a leishmaniose visceral, é para ser maior de 10% no trimestre, 586, né, ciclos. E nós estamos já, o quarto ciclo, foi feito 27, né, que se mantendo aí acima de 10% do que é pactuado. Proporção de cobertura de pesquisa domiciliar institucional de escorpiões, maior de 80%. Também a gente percebe que vem 93, teve uma quedazinha no segundo ciclo, mas voltou a crescer no terceiro e no quarto ciclo 100%, e dá para poder compensar e cumprir a meta. E aqui nós temos a PPI de medicamento, que isso é uma coisa que sempre a população sente mais, né, também, que é a medicação que chega na ponta. A medicação de atenção básica, que está no PSF, os antihipertensivos, os remédios para diabetes, e demais medicações que é mais prescrita na atenção básica. Só que aqui nós temos uma coparticipação. O município entra com um valor de per capita, o Estado entra com uma parte dele, o governo federal também. Isso faz com que a gente tenha uma programação anual, baseada pela série histórica do município, da assistência farmacêutica, uma programação de um elenco, que chama de elenco de medicação da cesta básica da PPI. Né, são as medicações com maior resolutividade para a população, ficando entre 90% ou mais da resolutividade da população para atendimento medicamentoso. E a gente tem uma programação de média de 152 mil no primeiro trimestre, 156 mil no segundo, 159 no terceiro e 158 no quarto. A gente observa que aqui, como é o Estado que faz essa compra, são 184 municípios a nível estadual no estado do Ceará, e só 2 não faz a compra centralizada, que é Sobral e Fortaleza. O restante compra junto com o Estado, por que isso? Pela questão do preço, né, do custo-benefício dessa medicação. A gente consegue um preço bem menor, bem inferior, se for comprar por conta própria. Isso faz com que o dinheiro, o recurso próprio, o recurso público, possa ser mais bem aproveitado e atenda maior a demanda de medicamento da população. Mas a gente observa que, o Estado só repassou 91% do recurso programado no primeiro trimestre. Isso não dá uns créditos, ficamos com um crédito a nível estadual de R$ 13.444, que no primeiro trimestre, e no segundo trimestre ele atendeu 95,38% do recurso pactuado. Então nós temos hoje um saldo junto ao Estado de 20.668. Como é que a gente busca esse crédito depois? Esse crédito ele é repassado nos próximos repasses, no segundo, no terceiro e no quarto trimestre. Se no final dos 4 trimestres ele não conseguir dar todo o crédito, ele vai dar um quinto repasse de medicamento, que sempre acontece por volta de fevereiro, março do ano seguinte. Que aí esse crédito é retomado por um valor de medicamento que tiver no estoque e que a gente precise, que eles têm lá, e faz esse repasse para o município. Já a atenção secundária, que são medicações que vão para o CAPS, muita medicação vai para o CAPS, e medicações que são prescritas pelos especialistas, neurologista, pelo dermatologista, né, psiquiatra infantil, são medicações que são atendimento pela policlínica e pelo CAPS. A gente tem uma pactuação média de 35, 36 mil reais por trimestre. A gente observa aí que a demanda de atendimento do Estado ficou em 93,12 no primeiro trimestre, e no segundo trimestre 97,7.
que isso também nos dá um crédito junto ao Estado de R$ 3.258 do valor pactuado até agora, que aí são as medicações que a gente utiliza para esses pacientes que são atendidos pelos especialistas, certo? Vou passar mal. Então, a prestação de contas com relação à PPI, que é a parte dos indicadores, né, que tem impacto, que é o impacto que a população sente, né, recebe o serviço, a gente observa que a gente cumpriu grandes metas nossas, porém, o que a gente percebe é que houve uma diminuição em alguns serviços de oferta devido ao próprio ciclo da pandemia Covid, né. A Mabel vai falar mostrar para vocês um pouquinho aí do Covid, que é o Comitê de Combate à Pandemia do Covid, que foi desenvolvido, né, foi criado como estratégia também de atendimento à população. Vou passar para a Mabel. Bom dia, né? Bom dia aos secretários, todos os participantes aí, e falar para vocês aqui algumas ações que foi realizada, né, nesse momento aí da pandemia, tá? Esse boletim epidemiológico, ele é o boletim que saiu ontem à noite, porque liberamos o boletim todo final do dia. Nós estamos com 2.476 casos confirmados, né, dentre eles 2.385 casos curados, nenhum hospitalizado, isolamento domiciliar 41 casos confirmados isolados, e nós estamos com 50 óbitos. Nós ainda estamos com 93 casos suspeitos, dentre eles um hospitalizado, um óbito, e 91 em isolamento domiciliar. A vigilância e a equipe da atenção primária, ela acompanha todos esses pacientes monitorando, tá? Meu próximo slide aqui é a média de casos novos confirmados pelo Covid, pelo primeiro dia de sintomas, tá? Então, observamos aqui que deu uma queda, a apresentação aqui não está saindo o número, né? Mas diminuímos a média, né, o gráfico de agosto, o nosso maior pico foi maio e junho, dando uma diminuída. Aumentamos um pouco aí no mês de setembro, 5,14, mas isso aí é referente também à testagem, que nós estamos testando os pré-operatórios, né, e nós estamos observando que muito assintomáticos também, tá? Esse aí é o outro gráfico do número de casos novos confirmados de acordo com o início de sintomas, testados mensalmente. Nós temos aí uma média mais ou menos de 1.000 mês, né? Então, assim, maio, junho e julho foi mais de 1.000, e nós estamos agora em setembro com 907 casos, né, confirmados. Então, vamos aqui passar para o outro slide. Não está aparecendo para vocês aí o número, tá? Mas é a média de paciente hospitalizado, né? Que hoje nós estamos na semana 39, né? Nós não estamos com paciente hospitalizado, tá? O nosso maior pico aí foi maio e junho, tá? Esse aí é um gráfico pizza, né? Da porcentagem, tá? Hoje, esse 96% aí, esse gráficozinho azul aí, os curados, tá? Nós estamos com 2% de isolamento, não sei se está hospitalizado 0%, e óbito 2%, tá? E aí, as ações, barreiras sanitárias, barreiras sanitárias, nós tivemos aí durante esse período todo, ainda permanece com essas barreiras sanitárias. Nós tivemos mais de 13 mil abordagens durante esse período da pandemia, tá? As orientações de estabelecimentos comerciais, a vigilância sanitária, juntamente com toda a equipe da saúde, ela esteve nos estabelecimentos, né, fazendo todas as orientações, o isolamento, o uso da máscara, né, para todos os comerciantes, tá? Foi mais de 1.180 abordagens durante esse período da pandemia. Observamos aí a Guarda Municipal também, em parceria com a saúde. Foi também colocado, né, a questão dos adesivos para que todos tenham ciência da questão do distanciamento social.
Logo após, teve também a questão das desinfecções das ruas, né, para que a gente cesse com a circulação do vírus, tá? Foi mais de 60 mil fachadas de casa desinfectada. A coleta do exame foi feita em domicílio, tá? A coleta do SUAB, a coleta do teste rápido, né? Então, hoje, já mais de 5.790 pacientes testados, né, com o teste do teste rápido, e 314 SUAB, tá? Foi feita também distribuição de cesta básica, tá? A distribuição de máscaras e álcool em gel para a questão do cartão social, a vacinação, tá? E a vacinação, a gente teve mais de 13 mil vacinação, que teve a campanha, né? Também teve a questão da antirrábica para os cães e gatos também, certo? Teve também a questão do Vale Gás, a educação à distância, que nesse período de pandemia, né, educar remotamente, as aulas remotas, né, se algumas apostilas. Resultados dos exames foram descentralizados, os exames da policlínica de ultrassom, né, os especialistas, não foi parado completamente nesse momento da pandemia. Então, colocamos os especialistas para que eles fossem atender, né, o público descentralizado. Esses atendimentos foi feito na equipe, nos PSFs, tá? E aí, vem aí o retorno, monitoramento dos profissionais, com o retorno das atividades, onde os profissionais, ao retorno das suas atividades, foi feita orientação, né, em todos os órgãos, como deveriam trabalhar, né, todas as orientações adequadas, utilização de máscara, uso obrigatório da máscara, lavagem das mãos, a desinfecção do ambiente, tá? Foi feito também a questão do kit medicamento em domicílio, né, como também o paciente com suspeita de Covid, ele até a unidade básica de saúde, lá ele já recebia seu kit, tá? A desinfecção em todas as unidades básicas de saúde. Os profissionais também foram testados, e aí são outras ações também para que a gente tivemos, né, sobre o Zumba na Praça, que é a questão das aulas, videoaulas, remotamente, para que evitasse esse questão do vírus, né, e a questão aí, devido também ao atingir da chuva, foi feito aí algumas coisas para que o vírus, os indicadores não aumentassem, tá? Agora, finalizou aqui, eu vou colocar aqui os outros slides para que o seu Fernando, ele contribui aí sobre as receitas e as despesas aí da Secretaria de Saúde. Deixa eu só... Mabel, se você quiser, eu apresento daqui, eu estou com ela pronta aqui. Pronto, ok. Eu Está acho que vai aparecendo ficar na melhor sua tela? para mim manusear daqui, tá certo? Certo. Não sai daqui que ele bota aqui, ó. Eu vou sair daqui, seu Fernando, o senhor coloca aí, tá? Perfeito. Aí ele fica com comum. Depois com a pergunta no final. Vamos ter alguma pergunta, Mabel, da PPI, não? O que apresentou? Quando ele apresentar, a gente pergunta. Tem algum vereador aí, né? Acho que não. Tem algum vereador participando? Não? Tem algum vereador aí? Deixa eu... Vamos lá. Uma hora dessa? Não, só ficar... Aqui, ó. Fechar a apresentação, Mabel.
Pronto, deu certo? Já parou aqui, seu Fernando. Dá uma olhadinha aí, se você consegue. Ok. Ok? Estão vendo? Ok. Bom, inicialmente, parabenizar a Essa e a Mabel pela excelente apresentação. Não é? A gente vê que a saúde está bem entregue e devido aí ao horário bem avançado, a gente vamos ser assim bem breve, né, na apresentação da parte financeira da saúde, até porque a gente sabe que está tudo ok, né? Então, vamos apresentar o segundo quadrimestre, né? O Fundo Municipal de Saúde. Aqui você tem as determinações legais, né? Está na Lei Complementar 141, de janeiro de 2012. Aqui nós começamos a apresentação e a gente vai direto dando uma examinada nas receitas, né? Então, deixa eu puxar aqui meu apontadorzinho. Opa, um momentinho. Bom, então a gente observa que em agosto do ano passado nós tivemos 35.665.000, sempre falando em números redondos, ok? Agora em agosto nós tivemos um acréscimo significativo para 42.337, aproximadamente 7 milhões de reais a mais. Obviamente, né, que aí você tem aí o que um aumento acima de 20%, obviamente decorrente dos repasses, né, do governo federal para a Covid, que a gente tinha falado na apresentação anterior. Né? Tanto é que você vê exatamente, você denota aqui na transferência dos recursos federais, olha, de 12.679, agora em agosto de 2020 nós passamos para 20.455. Então, esse aumento significativo de receita está efetivamente concentrado, né, nos repasses federais em função da Covid. Ainda bem que, né, apesar de ter que enfrentar uma pandemia dessa, o governo federal não deixou os municípios desassistidos de recursos para digamos assim, ajudar, né, no combate a essa epidemia, porque gastos com saúde em momentos normais não é fácil, imagine numa situação de pandemia. Pois muito bem, então aqui nós temos aqui, né, recursos federais, recursos estaduais, 1.999.000 que não alterou. Os recursos municipais diminuíram um pouco, obviamente, isso é normal, né? Já que você tem dinheiro federal, né, dinheiro de fora para aplicar, você dá uma segurada no nosso aqui para a gente aplicar em outra área ou também na saúde, mas de uma forma no momento posterior. Até porque se a gente não aplicar esses recursos federais, a gente perde ele, né? Os rendimentos de aplicação financeira caem, isso aqui é decorrente, já falei, né, da diminuição drástica da taxa de juros, bom pelo um lado e ruim pelo outro. E aqui, pessoal, a gente tem a receita da União, não é? Aqueles 20.455 que nós falamos, a gente tem ele aqui dividido por bloco de financiamento. E aqui você tem todo o bloco de custeio, que se eu for discriminar cada itens desses, a gente vai perdendo um tempo danado, não é? Essa apresentação ficará disponível para vocês. Então, daqueles 20 milhões, a parte de custeio, né, em cada uma dessas atividadezinhas aqui, nós investimos no custeio 17.957.000, e obviamente que a maior parte desse investimento, vocês podem ter visto aqui, vai para o coronavírus, né, a Covid-19, que foi aplicado aliás, recebemos, aplicado não, estamos falando de receita, R$ 5.328.845, tá certo? Daí, da justificativa desse aumento significativo de repasse.
E a parte de investimento na estruturação de unidade de atenção especializada em saúde foi recebido 2.498.000, que somado à parte de custeio, né, resulta exatamente nos 20.455.574,73 recebidos do governo federal. Muito bem. Especificamente para a Covid-19, dentro daqueles 15.328.000, né, que nós recebemos, esse recurso nos ajudou, assim, né, no cumprimento do que a gente caiu de receita tributária, do que a gente caiu de Fundeb, do que a gente caiu de FPM, a gente recuperou nesses 5.328.000. Aí diz, Fernando, secretário, então deu para compensar uma coisa com outra? Não, porque recursos de FPM, recursos recurso tributário, é recurso livre, eu gasto no que quiser. Né? Esses 5 milhões aqui são recursos vinculados, eles só servem para gastar com Covid. Então, eu tenho uma pandemia, tenho dinheiro, mas eu não posso levar isso, ou não posso dizer que eu tive compensação, de receita por causa disso. Claro que não. Né? Se eu não tivesse caído do FPM, eu poderia ter investido mais, eu poderia ter, até na própria saúde, né? Até na própria saúde, você pode melhorar, sei lá, eu não entendo muito dessa parte, mas centro de saúde, se você melhorar um centro de obstetrícia, por exemplo, com recursos próprios do município, você não vai utilizar, né, recursos obtidos para combate ao coronavírus. Enfim, né, a gente teve essa compensação, mas só lembrando que são recursos presos, recursos vinculados. Você só pode gastar exclusivamente no tratamento da Covid. Aí vamos para as despesas. Né? Vamos para as despesas liquidadas até agosto. Né? Nós liquidamos despesa corrente, né? Que aí você está tanto a parte pessoal como a parte de custeio como todo. Já gastamos 45.024.000, e a despesa de capital, aqui concentrada nos investimentos, 1.087.000, totalizando 46.111.000. Pega essa despesa, os 44, total da despesa, a gente agora, eu estava falando anteriormente da despesa liquidada, a gente subtotaliza ela por função, por grupo, categoria e grupo, melhor dizendo, né? Subfunção e depois dentro de categorias e grupo. Aí você vai naquilo que eu falei, né? A administração geral, que envolve o custeio, né? Liquidamos 6 milhões, atenção básica, não é? 16 milhões, assistência hospitalar e laboratorial, 23.356.000, vigilância sanitária, 262.000, e vigilância epidemiológica, 1.839.000, totalizando aqueles 46.111.000 que nós falamos anteriormente. Então, para rever no total, a dotação atualizada da saúde hoje está em 73.326.800, dos quais está empenhando quase tudo. Está aí a Secretaria de Saúde precisando de dotação orçamentária. A gente está se virando aqui nos 30 para adequar o orçamento para atender a Secretaria de Saúde, né, na medida que já foi empenhado 70.031, liquidado 46.111, como nós já falamos, e pago 44.236, analisando também essa relação entre o que liquidamos e pagamos, a gente vê que é uma relação muito próxima e, obviamente, tem caixa para suficiente, aliás, mais do que suficiente para suprir essa diferença. Analisando as despesas agora com ações e serviços públicos de saúde, também por categoria e grupo, né? Aí a gente agora subdivide as despesas correntes e as despesas de capital. Nas despesas correntes, a gente, numa dotação atualizada de 69.560, nós já empenhamos quase toda, né? 66.786, liquidamos 45.024.000 e pagamos 43.491. Aí nós temos o quê? Né? As despesas correntes, como eu tinha falado, ela subdivide no pagamento de pessoal e nas despesas com custeio em geral. Não é?
As despesas de capital, a gente já viu que, aí já falei, ela é concentrada exclusivamente nos investimentos, né? Temos uma dotação de 3.764.000. Quando eu baixo aqui o apontador, né, o textozinho aqui embaixo sobe também. Então, nós temos uma dotação total de 3.764.000, empenhamos 3.325.000, liquidamos 1.087.000, pagamos 744. Essa relação aqui, obviamente, como o investimento está concentrado em obras, essa relação entre empenhada, liquidada e paga é perfeitamente normal, porque obra são despesas que nem sempre a gente conclui dentro do prazo que pretendemos. Das despesas com o coronavírus, né, para o enfrentamento da Covid-19, do coronavírus. Hoje nós temos uma dotação atualizada, está aqui, né, vários tipos de despesa, não tem sentido a gente falar de cada uma delas, mas temos aqui a contratação por tempo determinado, o vencimento, as obrigações patronais. Digamos aqui você tem, nessa primeira parte, a parte do custeio, e depois a parte do investimento, que são o material permanente, né? Material de consumo, material bem ou serviço para distribuição gratuita, são coisas insignificantes. Enfim, de forma que para enfrentamento à Covid-19, nós temos uma dotação atualizada agora lá no finalzinho de 3.836.000, já foi empenhada quase tudo, 3.147.000, sobe aqui o indicadorzinho. Liquidamos 1.529.000 e pagamos 1.431.000. Então, a despesa também tem muitas já despesas empenhadas e os processos, né, de liquidação e pagamento estão correndo normalmente de acordo com a realização, a realização do serviço, a entrega dos materiais, enfim, né? Despesa liquidada por tipo, né? Aí temos aqui o resumo, né, de tudo, né, daquilo que a gente falou anteriormente, né, que totaliza lá os 46, todo aquilo, cada uma das despesas, que totaliza 46.111.953. A maior despesa ela está concentrada no serviço de terceiro de pessoas jurídicas, e obviamente aqui está no serviço da OS, pagamentos da OS, né, contratação da OS, mais do que lógico, né? Então, e vamos para o saldo financeiro. O saldo financeiro é um pingado de contas, umas delas a gente pode usar, outras não pode, né? Eu já estive conversando com a Mabel e o financeiro dela a respeito disso. A gente vê que é um bocado de dinheirinho em várias contas, né? Contas de convênio e tudo, mas a principal delas, que é o custeio do Convênio do Sul, a gente tem 9.931.000, grande parte desse dinheiro está comprometido com aquela despesa lá empenhada, né? Entre a empenhada e a liquidada, que a gente já viu que é uma diferença significativa. Total que esse saldo de 18.819.000, grande parte deles está comprometido exatamente com a despesa que está empenhada, está sendo liquidada e vai ser paga no decorrer daqui até o final do exercício, não é? Então, temos esse saldo financeiro, que com saldo financeiro a gente analisa as contas de despesa liquidada e despesa paga. A diferença, além de ser pequena, a gente sabe que não é problema, porque tem lastro financeiro. O ruim é quando você vê a diferença entre o que liquida e o que paga. Se essa diferença é muito grande, você vai logo para a disponibilidade de caixa. Se você não tiver disponibilidade de caixa, está ferrado. Então, você tá contraindo despesa e não vai ter condições de honrá-las, não é? Ou então vai ter que arranjar dinheiro de fontes externas para poder pagar. Não é o caso de São Gonçalo do Amarante, né? Tudo que a gente liquida, né, empenha, liquida, se não pagou, tem dinheiro em caixa olhando lá para a despesa tranquilamente. Muito bem. E demonstrativo da execução da despesa, agora a gente faz uma análise geral e
traz aquele valor que eu falei na primeira parte da audiência pública, né, falando da finança de uma forma geral, onde nós vimos lá que as receitas de imposto de transferências constitucionais que servem de base de cálculo para a gente tirar 15% da saúde, né, são totalizados 140.317 mil, tínhamos que aplicar 22.397 mil, né, e aqui nós temos a parte das receitas do SUS, o orçamento atualizado, né, aí voltamos para despesa empenhada, despesa liquidada, né, então essa diferença entre despesa liquidada e despesa empenhada, a gente tem lá o laço financeiro para resolver essa questão. Temos a despesa orçamentária paga, a liquidada a pagar, restos a pagar não processados, e resta a pagar processados pagos, perdão, restos a pagar não processados pagos, com dívida de exercício anterior, e resta também a pagar processados que efetuamos dentro do período que orçaram aí o valor de 1.650.000. De forma que, com recursos próprios, nós aplicamos, já foi dito também, 21.448.000, estamos com um déficitzinho, porque deveríamos ter aplicado 15%, deveríamos ter aplicado os 22.397, não aplicamos ainda, aplicamos só 21.448, mas a diferença é que nós priorizamos, né, nesse período agora de pandemia, e já que recebemos dinheiro extra do governo federal, não concentrar as despesas, canalizar as despesas para esses recursos, aí obviamente que o gasto com recurso próprio caiu um pouco, né, mas o dinheiro está guardado para nos ter que chegar, como chegamos nos exercícios anteriores, bem acima dos 15%. Eu acredito que esse ano a gente fecha entre 16% e 17% tranquilamente. Né? Até porque a diferença é muito pouco, né? 22.397 para 21.448, temos aqui um pouco, sei lá, entre 800 e 900 mil só de aplicação para a saúde, isso é fichinha. Né? O saldo financeiro da saúde, aquele recurso que está nas contas, também já comentamos anteriormente. Pessoal, assim, em síntese, né? A situação da saúde é uma situação, eu diria que mesmo numa situação crítica que nós estamos vivenciando, está tranquila, né? Na medida em que a gente analisa as receitas, despesas, né? Só nós estamos com um gargalozinho com a questão de orçamento, de saldo orçamentário, mas isso já estava previsto no início do exercício. A gente sabia que tínhamos que complementar o orçamento para a saúde. E o que é que a gente faz nessas horas? Bom, a gente vê onde é que tem sobrando e tira de onde está sobrando e canaliza para a saúde para atender, porque a saúde a gente não pode deixar, de hipótese nenhuma, de atender. Não é mesmo? Então, pessoal, eu acho que, resumidamente, de uma forma bem breve, é isso aí. Tá certo? Eu parabenizo mais uma vez a equipe da saúde. Estou vendo aqui a Márcia Porfírio. Tudo bem, Marcinha? Tudo bem com você? Prazer em revê-la. Não é, Marcinha me deu um apoio tremendo semana passada que fazer o teste da Covid. Muito Tudo obrigado, bem, Márcia. Por nada, meu amor. Ótimo. Estarei sempre disponível no que for preciso para ajudar, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Aqui da Finanças também, da mesma forma. Então, pessoal, Tá bom, resumidamente, é isso, né? Eu acho assim, a gente tem uma visão geral de como está a situação. Até porque, quando a situação está crítica, não dá para esconder, não, né? Não é porque a gente fez uma apresentação rápida que dá para esconder uma situação crítica, uma situação de déficit, uma situação de dificuldade, né? Essa já apresentou os números, a Mabel apresentou os números da Covid. A gente sabe que toda a equipe da saúde tem feito um trabalho muito efetivo, muito consistente. Eu tenho certeza que a população é reconhecedora do trabalho que a Secretaria tem desenvolvido na situação de pandemia que nós estamos vivendo, e o prefeito Cláudio Pinho tem dado todo apoio, tem dado uma atenção especial
e essa equipe maravilhosa que é a saúde está dando continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pelo ex-secretário Luiz Pessoa. Então, temos esses resultados maravilhosos que está aí. Então, continuo à disposição, se alguém tiver pergunta, e parabéns a todos vocês, viu, da saúde. Eu que agradeço, Fernando, tá? Antes de declarar encerrado, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, que a gente possa tirar dúvida, né? Porque o S apresentou os indicadores, depois veio algumas ações que a saúde realizou no período da pandemia e a prestação de contas, né? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, que a gente possa tirar as dúvidas, para depois declarar encerrado a audiência pública do nosso segundo quadrimestre. Eu acredito, seu Fernando, que ninguém está com dúvida, viu? Eu acho até, mas isso porque dentro de um quadro desse, né, de superávit financeiro, dentro de um quadro de boa administração, não dá para ter dúvida não, Abel. Eu acho que é o trabalho de vocês que resulta nisso aí. Parabéns. Pois então, pronto, né? Faço aqui o apelo, né, para que a gente continue aí usando a máscara, fazendo a desinfecção, né? E declaro encerrado a prestação de contas, a audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre. Valeu. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.